Olá a todos, bem-vindos ao podcast Between Us and God. Estamos aqui para mais uma conversa aberta e com Deus no centro. Estamos na semana de Páscoa, então o tópico de hoje será algo relacionado com a Páscoa, e que é perdão. Algo que muitos de nós temos dificuldade e até achamos impossível de fazer. E por isso estou com uma convidada muito especial. Olá a todos, obrigada Kendria, obrigada pela oportunidade. E cá estamos para compartilhar algo que talvez pode nos ajudar. Muitas pessoas celebram a Páscoa, mas nem todos entendem o real significado da Páscoa. A Páscoa para o cristão tem a ver muito com o perdão, não é? E tem a ver com o que Jesus carregou na cruz. Ele foi para a cruz e carregou todos os nossos pecados para que nós ficássemos livres. Portanto, todo o pecado do mundo, o Jesus carregou. Por isso que onde há pecado, Deus não habita. Deus não habita onde há pecado. Então foi por isso que ele teve que morrer, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque ele estava com pecado. Jesus não... A Páscoa é arrependimento, é perdão. Naquele dia foi um símbolo muito grande. A melhor demonstração de amor que o homem já viu na terra foi o da cruz, Jesus na cruz, e ele aceitou levar os nossos pecados. E quando falamos de perdão, não tem como não lembrar da cruz. E naquele dia, Jesus disse uma coisa muito importante: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos, nós guardamos mágoa, ficamos sobrecarregados e a gente não sabe o que faz. Então Jesus naquele dia disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então guardar mágoa é tomar o próprio veneno, é estar sobrecarregado. Tu ficas com as costas, com o corpo todo doído porque estás a carregar o pecado, a dor, a falta de perdão, põe-te deprimido, põe-te angustiado, põe-te com dor. É uma coisa que nós temos que aprender a nos desfazer dela, que é para trilharmos esta terra mais leve, não é? Sim. Então, como podemos explicar o perdão de forma simples? Perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, não é? Perdoar é tu queres paz, tu queres dar continuidade à tua vida. Se não consegues perdoar, tu não tens como dar continuidade à tua vida. Pode parecer que consegues, mas tu não consegues. De alguma forma estás preso. Porque se Jesus perdoou-nos, nenhum de nós tem o direito de não perdoar. Então, se nós somos cristãos e entendemos muito bem o que é perdão, nós temos que nos desfazer desta dor, este cenário de não perdoar, ficar com raiva, carregar a raiva para nós vivermos aquela dor. Então, ele ensina-nos a tirarmos este véu, a tirarmos esta dor, a tirarmos tudo isto, que é para ficarmos livres. E por que é tão difícil para nós perdoar? Porque perdoar, na verdade, dói, não é? Quando alguém faz-nos mal, quando alguém fala de nós, quando alguém bate, quando alguém trai-nos, quando alguém faz uma coisa que não é pesado, mesmo para a pessoa que está a fazer. Então, dói. Então, é muito difícil lidar com perdão, é muito difícil. Mas ela também, temos que entender, é difícil, mas é libertador. Então, o que nós queremos? Queremos ficar com a parte difícil ou queremos nos libertar? Claramente que todos nós queremos nos libertar. Para isso, nós temos que aceitar para podermos perdoar. Aceitar o erro ou aceitar, mesmo que não é um erro, aceitar estar livre disto tudo e ficarmos de bem com tudo e conosco mesmos. Porque primeiro temos que aceitar que nós temos que pedir perdão. Então, como é que podemos começar a perdoar? Começamos a perdoar através do reconhecimento, através, aquilo que eu estava a dizer eu tenho que perdoar, aceitar seu erro, aceitar o erro, primeiro para mim mesma e depois ir confessar para Deus, dizer: Deus, eu quero, venho, explica tudo o que aconteceu e Deus
há de ouvir, Ele ouve as nossas orações. E aí Deus ajuda-nos a perdoar, porque tu não consegues fazer esse exercício sozinho, tu precisas da ajuda de Deus, porque nós somos carnais e a carne aqui na terra, ela consegue nos puxar, é mais forte, porque nós somos carnais. Então, temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, que é para Ele nos ajudar a aliviar desta dor, deste peso. Então, primeiro aceitar e depois ir para um canto, ajoelhar, confessar o seu pecado e Deus claramente vai nos perdoar. Por quê? Porque o ser humano é aquele que nunca perdoa, não gosta de perdoar. Então, vai guardando aquilo, parece que está guardando uma gaveta, parece que está a guardar um tesouro, e enquanto Deus já nos perdoou, já nem se lembra daquele pecado, mas nós, o ser humano sempre vai se lembrar daquela dor. Deus já nem está a falar desse pecado, você já falou com ele, já confessou, já perdoou a pessoa, mas o ser humano tem dificuldade, é um desafio, this is a challenge, é um desafio muito grande para o mundo. É por isso que o mundo está assim como está. O mundo está como está, mesmo por causa da falta de perdão. Porque se formos a ver, toda a gente vai magoar. Toda a gente vai ser magoado. Então, nós estamos aqui sujeitos a errar e a perdoar. A perdoar e a dar continuidade com a nossa vida, não é? E isso também acontece com os adultos não conseguem perdoar. Os adultos carregam neles mágoas mais antigas. Então, isto não tem idade. A falta de perdão, o perdão não tem idade. O adulto em casa era ele que tinha que ser um exemplo para perdoar, mas não, ele em casa carrega dor porque a mãe, porque o pai, porque o tio, porque o irmão, porque a irmã, porque é muita coisa junta. Os filhos saem, imitam, eles veem, nós, os filhos sempre, tu podes falar, mas as ações é que são as que ficam, porque tu vês esse exercício em casa. Se estás numa família em que o pai e a mãe discutem, estão sempre zangados, estão sempre, não sabem perdoar, não têm perdão em casa para passar para os filhos, dificilmente essa família vai formar filhos que também souberam que existe perdão. Por quê? Porque o perdão é uma coisa que tem que ser exercitada a ver. Jesus fez, o mundo todo viu. Dentro de casa também tem que haver perdão. Na igreja é perdão. Então, nós temos que seguir aquilo que Jesus fez. Jesus mostrou-nos que perdoar é viver em paz, viver com alegria, viver mais leve. E se formos a ver, a maioria das famílias hoje estão destruídas por falta de perdão. Aquelas pessoas que cresceram juntas, aquelas pessoas que eram irmãos, aquelas pessoas que eram a mãe, o pai, aquelas pessoas sempre têm algo que existe ali, alguma coisa. As famílias estão dispersas hoje por causa da falta de perdão, por causa da altez de querer ser eu não consigo, não posso perdoar. Aquela ali magoou-me muito. A mágoa. Já imaginaram quantas coisas nós já magoamos Jesus? Mas ele, livre, espontânea vontade, perdoa-nos. E nem é difícil, é um exercício tão simples para ele que deveria ser também muito fácil para nós. Mas nós não. É por causa de quê? Por causa do orgulho. Nós temos orgulho. É o ego. É ferir o ego. É ir buscar aquilo de há muito tempo. Então, nós temos que nos desfazer. Nós temos que saber que sem perdão nós não temos Páscoa. Esta é a semana que nos lembra. Não é porque vamos perdoar esta semana, não. É uma semana que está no calendário, que nós temos que nos lembrar que existe perdão, existe cruz, porque há quem pode estar muito atarefado e não perceber. Então, esta é a semana de nós reconhecermos, ok, existe a cruz. O que aconteceu na cruz? O que é a Páscoa exatamente? Então, é aí onde nós nos lembramos que temos que viver de perdão. E o perdão não é só pessoal, até os líderes precisam perdoar. Sim, toda a gente. Todos os líderes têm que perdoar, têm que exercitar este perdão para que o seu povo saiba que existe perdão, não é? Nós estamos numa terra em que estamos a viver isto, estamos a ver perdão. Há quem está a atacar e há quem está a olhar, não retalha, não diz, agora quero fazer, quero mostrar. Não,
não precisa fazer isso, não precisa retalhar, é só distanciar-se e existir o exercício do perdão, porque nós todos estamos sujeitos a perdoar. Nós fomos ensinados, o mundo todo foi ensinado que temos que perdoar e temos que perdoar. E mãe, já teve algum desafio em perdoar? Sim, o perdão para mim era uma coisa do outro mundo. Eu não queria perdoar, não queria saber de perdão. Eu, quando ficava chateada, aquilo consumia-me. Começava jovem, começava a ficar velha, começava a ficar angustiada, sofria muito com isto. E Deus, quando começou-me a transformar, a primeira coisa que eu pedi é: Deus, ensina-me a perdoar. E hoje, para mim, já é uma coisa muito fácil de perdoar. Aqui em casa nós ensinamos, a ti e o Gretson, aqui em casa o ambiente é: fez mal, perdoa, não passa a mágoa para outro dia. Temos 24 horas para resolver o assunto e passa. Somos rápidos. A Bíblia nos ensina que temos que ser rápidos a perdoar. Não podemos ficar a noite toda, ficar os dias, passar o tempo todo sem o perdão. Tu ontem estava chateada, resolveste o assunto antes de passar a meia-noite, hoje acordaste muito bem disposta, já esquecemos o que aconteceu e a vida continua. É assim, por quê? Porque vocês veem a nós. Quando eu e o pai não estamos chateados, não mostramos no mundo que estamos chateados ou alguma coisa assim. Nós resolvemos, vocês veem e já há perdão. Estamos sujeitos a chatearmos-nos, né? Mas isso não pode impedir fazer com que haja um clima, vivermos num clima pesado, ser uma casa pesada. Não, isto não. Para nós, isso não funciona nesta família. Espero que vocês levem isto para as vossas vidas, nas vossas famílias onde vocês vão construir, para que não haja esta dor. Com as tuas amigas também, falhaste, elas falharam, que tem que haver entendimento, tem que haver perdão. Não estamos a dizer que toda a gente que fez-nos mal, nós temos que continuar a conviver com elas. Não. É só estar com a pessoa, estar livre, o coração não doer, não sentir nenhuma dor, não se irritar com a pessoa, estar numa boa e se quer sentar na mesa, senta. Se acha que não tem que sentar na mesma mesa que aquela pessoa que lhe fez mal, tudo bem, mas não guarde, não faça do teu coração uma gaveta. Livra-te e acabou. Se é possível, vai pedir desculpa à pessoa, diz: olha, falhei consigo, e assim. No ano passado, nesta altura, eu mandei mensagem para toda a gente que está no meu telefone, pedi perdão a toda a gente se de algum modo eu fiz mal, porque também sou humana, posso errar e não saber que errei com as pessoas também, porque as pessoas nem sempre te dizem, só consomem aquela mágoa, e pedi perdão para toda a gente que estava na minha lista. Uns responderam, outros não responderam, mas eu já estou aliviada, eu já me reconciliei, já falei, já aceitei para mim mesma que eu errei, preciso de pedir perdão e já fui confessar para Deus, que é a pessoa que nos ensinou que nós temos que perdoar, e para nós termos este perdão sincero, temos que nos humilhar a Ele e confessar os nossos pecados. É assim que eu fiz. Eu vou fazer a mesma pergunta a ti, Kendé. Teenagers têm muita dificuldade de perdão quando se chateiam com os pais, com os irmãos, com os amigos. Eles ficam uma coisa que consome-lhes aquilo, sofrem com aquilo. Como é que tu tens lidado? Por que vocês têm muito esta coisa? Adolescentes enfrentam muito bullying, brigas com amigos, problemas em casa e também pressão nas redes sociais. Mas mãe já me ensinou que, por exemplo, se eu tenho alguma amiga na escola que me fez mal, a perdoar rápido. Então, sim. Temos que perdoar. Se é amiga na escola, se é em casa, se é com a babá, se é com o irmão, se é com o vizinho, se é com o avô, qualquer que seja a pessoa, nós temos que ter a iniciativa, a decisão de perdoar. Porque o perdão é uma decisão. Eu decidi perdoar. Eu decidi que não quero este peso. Eu quero afastar-me deste peso. Isto aqui incomoda. Então, eu tenho que decidir que eu hoje vou me livrar deste peso. Como é que eu vou fazer? Eu vou aceitar e vou pedir perdão à pessoa.
se for necessário, ou a pessoa está ali perto, se não está, manda uma mensagem, está distante, manda uma... Olha, eu falei contigo, quero pedir perdão. Não fica à espera do que a pessoa vai trazer para ti. Tu é que tens que estar de bem, tens que pensar em ti, dizer, eu estou livre de este fardo, não quero carregar este fardo para mim. Porque muitas das vezes as pessoas não gostam de perdoar porque aquele vai orgulhar e epa, vai dizer que não, eu tive que me rebaixar, não, mas ela é que fez mal. Aqui não estamos à procura de razão, estamos à procura de perdão. Então, Jesus, quando foi para a cruz, não ficou a dizer, não, mas vocês bateram-me, mas vocês crucificaram. Não, ele pediu ao Pai, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23:34 foi bem claro Jesus quando disse que Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E realmente nós não sabemos o que nós fazemos, porque nós estamos sujeitos, nós somos humanos, nós estamos aqui na Terra, havemos de conviver com pessoas, infalivelmente há de haver dor, há de haver esta desavença daqui para ali. E isto tem que saber que é uma coisa que estamos sujeitos nela e temos que nos desfazer quando se trata do perdão. Então, é um exercício que, se o mundo quisesse, se nós quiséssemos, ou se nós levássemos os princípios milenares que são os da Bíblia e nós aplicássemos na nossa vida, a vida seria muito mais fácil. A vida seria fácil, leve e gozávamos melhor, aproveitávamos o tempo que temos aqui na Terra, de todos estarmos felizes, as famílias voltarem a ficar aquelas famílias que são, porque hoje em dia nem família, nem já não existe nada, porque este magoou, este fez aquilo, guardou, lembras naquele dia, não sei, coisas de 50 anos, 10 anos, estamos a guardar numa gaveta, para quê? Não sei, porque já nos foi ensinado que não precisamos de guardar nada na gaveta, tem alguém que leva o nosso peso e nos deixa ficarmos com o coração leve. E era tão bom se nós todos fizéssemos isso. Kendra, eu espero que tu faças isso, ensines também ao teu irmão, nós ensinamos a ele e as pessoas que te rodeiam passam esta mensagem, que nós temos que perdoar. Felizmente, nem infelizmente, felizmente, nós temos que perdoar para o nosso próprio bem, para termos uma jornada melhor, mais leve aqui na Terra, não é? Já estamos sobrecarregados com tanta coisa que existe, então precisamos de perdoar. As redes sociais vieram aqui para carregar, para pôr-nos o peso. Para que as pessoas, basta acontecer alguma coisa, estão ali a querer julgar, a querer, não há perdão, há uma dor, há uma descarga. Tu consegues ver a descarga nas redes sociais, consegues perceber que há uma falta de emoção, há uma falta, uma estabilidade emocional que falta, a falta do Espírito Santo para nos alinhar, para nos dizer que não é assim. Então, que haja perdão na Terra, que haja perdão no mundo, vamos aproveitar aqui na Terra bem, não somos perfeitos, mas vamos nos perdoar, vamos falar, vamos ser alegres e vamos viver o que Deus tem. Irmã, eu tenho uma amiga na escola que os pais estão separados. E o pai não quer saber dela, não gosta de cuidar dela, nem pagar a escola e vê ela uma vez por ano ou mais. E ela não sabe como perdoar. O que eu posso lhe dar como conselho? Esses casos são comuns, principalmente em Moçambique. Os pais deixam esta dor para os filhos. Não querem cuidar dos filhos. Quando há uma separação, eles não querem se responsabilizar pelos filhos. Portanto, cortam laços com os pais e cortam laços com os filhos. O conselho que eu posso te dar é que os pais é que têm que fazer um exercício para ela, não é? Porque a Bíblia ensina-nos, um dos mandamentos de Deus na Bíblia é que nós devemos honrar os nossos pais, independentemente do que eles são, como são, se paga a escola, se vê, se visita, se quer estar, nós temos que honrar pai e mãe. É o mandamento que Deus nos dá. Então, ela aqui não tem hipótese, ela tem que aprender a perdoar. Como é que ela vai aprender a perdoar? Tu podes fazer esse exercício. Se os pais não fazem esse exercício com ela, tu tens que falar com ela e dizer, olha, não és a única, há várias crianças que não perdoam, mas por favor, perdoa os teus pais, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar.
temos que honrar os nossos pais. Foram eles que nos trouxeram para aqui. Então, nós temos que, ainda que seja difícil, mas temos que ser nós a perdoar para que nós tenhamos vida em abundância aqui na Terra, porque senão ela está a limitar o caminhar dela, ela está a limitar a jornada dela aqui na Terra. Então, talvez pôs-me a falar com a mãe e o pai e eu posso muito bem, se houver uma chance, explicar a eles que as crianças não podem receber esta carga. Quem decide não cuidar do seu filho, que é uma bênção que Deus dá aos filhos, se o pai não quer cuidar do filho, isto aqui não cabe a nós. Isto aqui é nós orarmos, Deus, faça a sua justiça, porque nós não temos o poder de fazer justiça para ninguém. Quem tem o poder de fazer justiça é Deus. Então, é só orar, eu não quero ser eu a fazer a justiça, mas Deus, por favor, faça a sua justiça. E Deus vai fazer a sua justiça. Porque há consequências. Tu não deixas um filho, tu não deixas uma filha, porque zangaste, porque não queres perdoar, porque há uma dor. Não existe isso. Na lei de Deus, isso aí não existe. Então, se são filhos, temos que cuidar, os pais têm que cuidar, se a relação já não existe, qualquer que seja o motivo, não significa que existem responsabilidades que só são da mulher. Não. Este é outro capítulo, no outro fórum podemos falar, mas eu quero que tu saibas que a tua amiga tem que perdoar. Ela tem que perdoar, ela tem que ligar para o pai, pode não ser sempre, mas no aniversário, na Páscoa, no Natal, no final do ano, isso já é mais que bênção, não é? Agora, se ele não atende, ela vai fazer a parte dela. Nós sempre temos que fazer a nossa parte, que era para nós, quando chegar a nossa vez de irmos ter com o pai, não nos questionar, perguntar, mas tu porque sabias e por que não fizeste? Então, espero que não tenhas nunca este conflito no teu coração. Se existir uma coisa dessas na vida, não guarda para ti nunca. Sempre lembra, minha mãe sempre disse que eu tenho a minha mãe, tenho o meu pai, eu tenho que honrar a minha mãe e meu pai. O que é que eu tenho que fazer? Tem que existir esse perdão das ambas as partes, não é? Porque não podemos viver guardados filhos. É o que está acontecendo, é o que a sociedade tem. A mãe fica chateada com o filho, em casa começa a falar, passa para os filhos, drena para os filhos, a falta de perdão. Então, este é um assunto muito profundo que íamos levar aqui dias. A verdade é que nós temos que fazer-nos pequenos para que exista perdão. O orgulho, deixarmos o orgulho, o ombro todo cheio para dizer que eu não vou perdoar. Nós não somos nada para não perdoar. Nós temos que nos perdoar. Temos que perdoar aquelas pessoas que fizeram. Chateámos-nos várias vezes. Tenho pessoas que estou chateadas com elas. Chateei-me, já me chateei, já rebolei, já chorei. Mas existe sempre um meio de eu me redimir e dizer perdão. Eu quero perdoar porque isto não está-me a fazer bem, isto está-me a consumir. Como mãe, eu não quero carregar este peso e não quero que os meus filhos também carreguem para não serem perdoados e eles não saberem perdoar. Porque aquilo que a gente faz reflete para os nossos filhos. Parece que não, mas desce para os nossos filhos. Não, nós temos que ser um exemplo. Jesus foi um exemplo para o mundo. Nós olhamos e temos que se até o Jesus, o dono, o Filho único, aqui é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até Ele perdoou-nos a nós, quem nós somos, que é para nós não exercitarmos esta bênção de perdão. É difícil, mas temos que fazer. Eu tive dificuldades, mas ultrapassei. Como é que tu vais ultrapassar? Pedindo a Deus, porque Ele é que faz tudo. Nós não fazemos nada, nós não temos poder de fazer nada sem a graça de Deus. Então temos que pedir, em nome de Jesus Cristo, por favor, livre-me deste peso, desta mágoa. E ficamos livres, ficamos bem. É tão bonito quando toda a gente está bem. Nós estamos numa cidade onde toda a gente está livre, está muito bem. Há uma alegria, há uma paz de espírito, ainda que haja isto, aquilo, mas toda a gente está de bem, nem parece... Olha, vivemos como se tivéssemos, como a avó dizia, a avó Esther dizia assim, esta cidade aqui parece que estamos no céu, até parece que ela já esteve lá.
Ela dizia, parece que estamos no paraíso, parece que estamos com Deus, de tanto as pessoas não estarem amarguradas, estarem a carregar pesos, a lembrar que tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, tu fizeste, tu. Isto não combina com a Páscoa, não é. E o que a Páscoa tem a ver com chocolates e feriados? O chocolate, para mim, aqui em casa, como eu ensino, ou como eu quero passar-vos a mensagem, é que o chocolate é um formato que arranjaram para vender nesta altura, como um coelho, como ovos de Páscoa, mas aquilo não tem nenhum significado. Aquilo é só uma decoração, como por exemplo quando a gente vai a um casamento. O casamento está todo decorado, a mesa já buffet, está tudo decorado, tem luzes, tem flores, é assim que é como eu vejo, é como no Natal. Natal tem Pai Natal, tem as árvores, aquilo não é o Natal, não é? Nós não estamos a honrar a árvore, ou não estamos a honrar o Pai Natal, nós estamos a honrar o que é a Páscoa, não tem nada a ver com a decoração, aquilo ali é decoração. Agora, talvez existam pessoas que confundem ovos de Páscoa, existem ovos de coelho, é aquilo que nós nos apegamos, mas não é. A Páscoa não tem nada a ver, a Páscoa tem a ver com a cruz, a Páscoa tem a ver com o decreto que Jesus Cristo fez, ele fez na cruz, ele decretou que, olha, tudo aquilo que vocês tenham, passa para mim, eu lhe carrego tudo aquilo, todos os vossos pecados para mim, e vocês fiquem livres. Então, é exatamente isto que é a Páscoa. Então, há que perceber muito bem. Agora, comprar um chocolate é como se estivesse a comprar um chocolate, só que estás a comprar um chocolate de coelho, que aquilo não tem nenhum significado, é só uma decoração, não é? Então, não podemos confundir, é como uma árvore de Natal, uma árvore bonita, tu queres embelezar, queres luzes, queres não sei o quê, aquilo é só para fazer bonito, não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa tem a ver com a cruz, a Páscoa tem a ver com a renúncia, a Páscoa tem a ver com o que Deus fez no mundo, o amor que ele mostrou, demonstração a melhor demonstração que podemos ver na Terra até hoje foi essa da cruz. Não havemos de ver outra demonstração nesta Terra aqui, enquanto estivermos vivos, que ultrapassa o que foi feito na cruz. Aquilo foi um símbolo para o cristão que nós amamos ver, nós gostamos, é bonito o véu, é bonito as palavras que foram feitas, e quando Jesus disse assim, está consumado, está feito, estamos livres, o pecado vem para mim, e foi por isso que ele, depois de dizer está consumado, ele morreu, porque ele já tinha levado os nossos pecados. Deus não habita onde existe pecado. O pecado não pode ser hábito, não podemos amar o pecado. Temos que ter medo do pecado, porque o preço do pecado é a morte. Então temos que ter medo do pecado e temos que resolver este pecado. Não podemos adiar o pecado, não podes adiar porque tu não sabes qual é o teu último dia. Então temos que ser rápidos, por isso que a Bíblia diz, temos que ser rápidos em perdoar. Não podemos ficar, não podemos dormir, não podemos passar o outro dia com pecado, porque tu não sabes o que vai acontecer naquelas 24 horas. Então, temos que nos desfazer do pecado o mais breve possível. Eu, quando entendi esta palavra, quando Deus pôs esta palavra para mim, eu passei a entender a importância do perdão. E mãe, tem alguma mágoa, alguém que mãe precisa perdoar? Não, eu não tenho nenhuma mágoa para ninguém. Eu, quando vou para a cama, depois da minha oração, durmo tranquilamente. Então, eu não tenho nenhum remorso, uma dor que não perdoei, faltou-me este perdão. Eu estou de bem com toda a gente, e é assim que a Bíblia nos ensina que temos que estar, se possível, tenhamos paz com todos. É assim que eu estou. Não tenho nenhuma dor, uma coisa que me falta o perdão. Não, eu estou resolvida quanto a esse assunto, tanto com as pessoas que eu perdi perdão, tanto com Deus, e acredito que eu não preciso de estar preocupada, porque Deus não se lembra do nosso passado, não se lembra do nosso pecado, Ele perdoa e acaba ali. Nós, o ser humano, é que gosta de se lembrar. Não, Deus não vai te lembrar, não se lembra disso, Ele já perdoou e já está.
É assim que é. Então, eu levo a vida assim e gostaria que tu fizesse isso. Ajuda as tuas amigas por perto. Se quiserem, podemos abrir uma sessão e vamos falar do perdão, porque é um tópico muito profundo, toca no mundo inteiro e se nós nos livrássemos deste peso, acho que estaríamos saudáveis mentalmente por esta fase de aceitarmos e pedirmos perdão. Muito obrigada por mais estar aqui conosco e obrigada por nos assistirem neste episódio. Feliz Páscoa e até o próximo episódio. Feliz Páscoa. Beijinho, obrigada.